vocês sabem, eu sou muito fã do Brinquedo Assassino, do Chuck. Eu assisti pela primeira vez numa fita de videocassete e eu me identifiquei bastante com o personagem. É um dos personagens do universo do terror que eu mais admiro, que eu mais gosto. Então eu vou começar a contar para vocês um pouco da história do Brinquedo Assassino, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Porque agora tem um seriado, um grande sucesso. Se você não sabe, o Brinquedo Assassino foi baseado numa história real. O serial killer estava fugindo da polícia, e ele foi baleado. Só que esse serial killer, ele mexia com magia negra. Ele era um macumbeiro. Na fuga, esse serial killer, ele entra numa loja de brinquedos. Ele derruba um monte de caixa de brinquedo. Esse brinquedo era o sucesso do momento, era o bonzinho que é o Chuck. Vendo que ele vai morrer, ele sabia de uma magia para transportar a sua alma para um outro corpo. Mas não tinha nenhum corpo e os bonecos estavam espalhados no chão. Ele abre a caixa, pega o boneco e faz a mandinga dele, o ritual dele de voodoo, e transporta a alma dele para o boneco. Só que tem um problema, ele tem um tempo para ficar dentro daquele boneco, ou de qualquer outra criatura, um ser humano, um animal, ter um tempo para poder entrar num outro corpo. Ou ele vai ficar preso naquele corpo, no boneco, no animal. Mas o que aconteceu? Ele transportou a alma para o boneco, a loja abriu, recolocou o boneco na caixa e o boneco foi comprado e dado para o Andy. O Chuck já ficou de olho que ele podia ir para o corpo da criança, ia crescer e tal, mas aí ele ia ter a vida dele. Mas muita coisa acontece. Ele fica tentando de todas as formas querer enrolar a criança e falar, vamos brincar de que você fica deitado, e aí ele colocava a mãozinha na cabeça do Andy e ficava fazendo o ritual lá, fazendo a mandinga dele para transportar a alma. Isso é o começo, mas tem muita coisa vindo por aí. Vou falar as curiosidades do filme para vocês aí. E o Chuck foi lançado no final dos anos 80. Na sua fórmula de sucesso, o boneco se movimentava, xingava, descarregava sua raiva das piores maneiras possíveis. O criador do personagem foi Don Mancini. O ritual de voodoo se chamava Damballa. O nome do assassino que está no corpo do Chuck se chama Charles Lee Ray. Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl J. Pesquisa aí no Google aí para vocês saberem quem foram esses assassinos reais que formaram um nome e que incorpora o Brinquedo Assassino. O dublador do Chuck, da série clássica, ele se chama Brad Dourif. E se vocês assistirem o primeiro Brinquedo Assassino, está atuando que ele é o assassino, é o cara que está fugindo da polícia, que ele é baleado e ele vai morrer e ele vai passar a alma dele para o Brinquedo Assassino. Aquele ator é o dublador da série clássica do Chuck. No seriado do Chuck, seriado atual, ele participa também. Convenções chamavam ele porque ele, na verdade, ele não era só a voz, ele atuou como personagem e depois ele dublou o boneco por muitos filmes. No reboot do Brinquedo Assassino já mudou o dublador Mark Hamill. Nesse reboot mudou tudo, né? A atualidade, o futuro. O boneco já não estava sendo movido por uma energia, tipo de uma maldição, de um voodoo, nem nada. Uma programação errada. Aí quando ele foi conectado, foi ligado, ele teve esses distúrbios. O cara que fazia a programação do boneco na fábrica não estava muito contente e ele sabotou o boneco. E é muito louco, o boneco ele é movido a Wi-Fi, né, e tal. Mas eu gostei desse reboot aí. Muita gente fala que não gosta, mas eu achei bem interessante, achei bem legal. Vale a pena você conferir aí. Confere aí, vê o que vocês acham, deixa nos comentários se vocês gostaram do reboot.
O orçamento do Brinquedo Assassino foi de 9 milhões e faturou 33 milhões só nos Estados Unidos. É que foi inspirado de uma história verdadeira. Foi inspirado de um boneco que se chama Robert, que assombrou Key West, na Flórida, por mais de um século. Esse daqui é o Robert. É o boneco real, amaldiçoado, que amaldiçoou por mais de um século a vida de uma família. Em 1900, um garotinho recebeu de um empregado da família esse boneco, que era do tamanho, tinha mais ou menos 1 metro, para fazer companhia para esse garotinho. Mas dizem, o empregado que deu esse boneco, ele não estava muito contente com os empregadores e ele lançou uma maldição nesse boneco, porque esse empregado ele era adepto do voodoo. E o que acontecia? O garotinho ficava escutando vozes, ele conversava, só que em determinados momentos os pais do garotinho, ele escutava um timbre de voz diferente da do menino, diferente. Eles estavam fora do quarto e escutavam dentro do quarto o menino conversando, uma voz bem diferente. Aí quando chegava, cessava tudo. O boneco você tirava ele de um lugar, colocava em outro. Daqui a pouco, sem o menino estar perto, o boneco aparecia em outro lugar. Então foi isso há muito tempo. O dono cresceu, o dono casou e vendeu essa propriedade e deixou o boneco lá. A nova proprietária disse que o boneco aparecia, que as crianças viam o boneco aparecendo na janela, mudava de lugar, eles guardavam dentro do armário e ele aparecia do outro lado como um passe de mágica, uma coisa bem sinistra, e acidentes aconteciam, muita briga, até que então doou Robert para um museu, e ele está lá até hoje. E dizem que muitas pessoas vão lá para visitar o boneco. Por quê? O boneco virou até filme, que seria esse daqui. No filme, como se ele ficar só estático, não vai passar aquele medo, aquele terror que a pessoa está querendo ao assistir um filme de terror. Aqui, nesse filme ele se movimenta um pouco, mexe a boca, mexe os olhos. Então, para dar uma diferenciada, eles mudam um pouco. Então vai a dica aí também, assiste o filme aí, procura aí Robert, o boneco do mal. Aqui está ela, Jennifer Tilly. Jennifer Tilly é a queridinha do universo do Brinquedo Assassino, a noiva do Chuck. Então, todas as convenções a chamam, adoram ela. Aí vocês estão vendo um monte de brinquedo assassino, um monte de Chuck ali. Que no filme, no marketing dele, quando ele era vendido na loja, ele se chama Bonzinho. Bonzinho. Mas é engraçado, porque é um brinquedo acessível, popular, só que um brinquedo, um Chuck, isso eu estou falando da vida real, um Chuck desse, ele custa em torno de 10 mil reais. Caro pra caramba, né? 10 mil reais. Particularmente eu não gostei deste, o culto do Chuck. Eu achei que exageraram muito na história, no roteiro. O cara estava muito louco, é Chuck pra todo lado, então é muito confuso. Eu não gostei, mas assistam. Deixa nos comentários o que você achou, mas foi um dos que eu menos gostei. Agora falando de série. A série do Chuck, ela é a continuação
do filme que eu não gostei, que é O Culto do Chuck, que ele é de 2017. A série Chuck deixa o seu lado sanguinário, a violência gratuita, um único objetivo: proteger seu dono, ataques homofóbicos que ele sofre dos colegas. A série é muito legal, vale a pena. Para quem gosta do brinquedo assassino, do brinquedo do mal mais querido do mundo do terror, tem que assistir. São só 10 capítulos, E o legal, para quem é fã como eu sou fã, é que já foi renovada a segunda temporada. Então a gente vai ver o que tem pela frente, se vai estar diferente o enredo da história, e se o Chuck ele vai voltar a ser aquele cara, o Chuck vai voltar a ser mais sanguinário, mais violento. Então eu estou aguardando ansiosamente. A grande diferença entre Robert, Annabelle, todos esses bonecos que foram criados nos filmes, que nem a Annabelle, ela é baseada em fatos reais. Robert, mesma coisa, mas tem muito filme de boneco, que assassino, de ficção, fictício mesmo. Mas um diferencial do Chuck com a Annabelle, como o Robert, é que o Chuck, desde o primeiro filme, você ficava assistindo para ver ele realmente se movimentando. E Chuck se movimenta, ele anda para lá e para cá, ele mata. Já os Annabelle ou Robert, eles fazem aquele terror, tipo que mexe o olho, mexe o pescoço, mas eles ficam mais estáticos, para dar aquela impressão mesmo de ser verdadeiro. Mas o legal do Chuck é isso aí, que ele anda pequenininho, anda para lá e para cá, e ele arruma um jeito de matar uma pessoa bem maior que ele, de uma forma e de jeitos os mais criativos possíveis. Então, confere Annabelle, confere Robert e confere toda a cronologia do Brinquedo Assassino e vê o que vocês acham, se o clássico é legal, se os mais atuais, o reboot, a série. Confere que vale bem a pena. Amigo de longa data, se inscreve no canal, compartilha, comenta.